Good morning, tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar nossa videoaula de hoje da mesma forma que a gente começa sempre quando está lá na nossa escola, com a nossa oração. Let us pray. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na primeira parte da nossa aula, let's correct our exercise, right? Então, a primeira parte da aula, nós vamos corrigir os nossos exercícios que eu pedi para fazer para a aula de hoje, né? Então, antes da gente começar a corrigir o nosso exercício propriamente dito, que foi esse exercício aí, eu gostaria de agradecer quem enviou o vídeo, né? Aqueles que enviaram o vídeo, eu fiquei muito feliz, né? Mostraram que entenderam as regrinhas do plural. Então, eu fiquei muito feliz com quem enviou os vídeos, tá? Muito obrigada mesmo. Gostei bastante. Então, let's correct the exercises, ok? Então, vamos lá. O primeiro ali, unicorn. Vocês colocaram A ou N? Lembrando que A é para consoante, som de consoante, N para som de vogal. Mas unicorn é a unicorn porque tem som de Y. E Y é uma consoante. Depois, an honor, porque aí o H é mudo. An apartment, começa com vogal. A hot day, porque aqui o H é aspirado, né? Eu pronuncio o H como se fosse um R. E an old house, começando com vogal. Ok? Continuando, então. Nesse exercício aqui, era para colocar o artigo na primeira parte do exercício, né? E depois passar a palavra para o plural. Aí você já sabe que quando eu uso a palavra no plural, ela não tem um artigo indefinido, lembra? Porque o artigo indefinido em inglês é só com palavras contáveis no singular. A gente vai ver, daqui a pouquinho a gente vai saber o que é isso, o que é incontável, o que é contável, tá bom? Então vamos lá. Eu falo a university, a mesma coisa que unicorn. University tem som de Y, começa com som de Y, por isso é A. E universities. Lembra, antes do Y tem uma consoante, então eu troco o Y pelo I e coloco o S. A kiss. Kisses. Depois a foot. Feet, que é um plural irregular. A child. Children. An honest man. E honest man com E, que é o plural. Certo? Nesse próximo exercício aqui, era para colocar a primeira parte, ver que você está no plural ou no singular, e depois colocar it's ou their. Lembrando que it é quando está no singular e their é quando está no plural, né? Que é they are, né? Então, a TV room, porque está o número 1 ali no parênteses, né? Se vocês virem aqui direitinho, está aqui com o número 1. Então, está no singular, a TV room. In my apartment, it's the room where the family watch TV together. Depois, there are 52 bedrooms, aqui no plural, né? Porque tem 52. E they are very sophisticated. Depois, there is an alarm clock. It's in my bedroom. It's a very useful alarm clock, né? Tá no singular aqui, então it's lá. There are 40 desks in my classroom. They are small but practical. Pois, there is a rug in my bedroom. It's blue and yellow. Ok? Todo mundo entendeu direitinho essa correção aqui do exercício? Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Vamos continuar então. Então, eu gostaria de primeiro pedir para vocês lembrarem, vamos lembrar aqui, né? Que seria don't forget it, ok? Não se esqueçam das regrinhas do plural, tá bom? Então, a regra mais comum qual é? Adicionar só o S como em português.
Quando a palavrinha termina com CH, SH, S ou X, eu acrescento ES. Quando a palavra termina em Y, antes disso tem uma vogal, eu coloco só o S. Mas se antes de Y tiver uma consoante, eu troco o Y pelo I e coloco ES. As palavras que terminam em F ou FE, eu troco o F pelo V, né, e coloco o ES. Quando as palavras terminam em O e antes do O tem uma consoante, eu coloco o ES. Quando tem uma vogal, S. Tem aquelas exceções, né, e tem aqueles plurais irregulares, conforme eu dei na aula passada. Então, aqui é uma regrinha bastante importante que eu não posso esquecer. Tá legal? Qualquer dúvida é só me perguntar. Mas vamos para o assunto de hoje, né? Vocês lembram que na aula passada eu falei que tinha palavras contáveis e palavras incontáveis. E que o artigo a e an eu só uso para palavras que eu conto no singular. Mas o que é isso de contável e incontável? É isso que a gente vai ver agora. Então, olha só, na aula passada eu expliquei isso aqui para vocês, né? Então, eu falo a book, a frog, porque são palavras que eu conto. Eu conto livro, eu conto maçã, eu falo an apple. Mas quando as palavras estão no singular, eu posso colocá-los. Quando está no plural, eu não posso. Porque esses artigos significam um e uma. Então, se eles significam um e uma, eu só posso colocá-los se a palavra estiver no singular. Lembra? Eu falei, it's a dog. O verbo no singular, a palavra está no singular. Agora, they are dogs. O verbo no plural, a palavra no plural, sem artigo. Certo? Agora vamos ver. O que são palavras contáveis e incontáveis? Então, para eles, tudo que eu conto, tudo que eu posso ver como um objeto em separado, eu posso contar. Então, por exemplo, o livro eu posso ver como objeto separado? Eu posso, não posso? Então, eu conto. Eu posso ver um copo como objeto separado? Eu posso, então eu conto. Mas, para eles, tudo que é líquido ou cremoso, eu não posso contar. Então, por exemplo, suco, água, leite, álcool, café, chá, iogurte, sorvete, manteiga, patê. Todas essas coisas são líquidas ou cremosas, para eles não contam. Porque eu posso contar a água, por exemplo, eu posso ver que a água como objeto separado. Não, a água é um líquido, não é? Então, eu não posso ver como objeto separado. Então, para eles, isso é impossível de se contar. Eles também não contam material, né? Matéria-prima. Então, por exemplo, madeira, vidro, plástico, pedra, metal, prata, ouro, gelo, algodão, lã. Tudo isso é matéria-prima para se fabricar alguma coisa. Então, todas essas matérias-primas eu não conto. Eles também não contam aquelas substâncias que o grão é menor do que um feijão. Então, por exemplo, rice, o grão do arroz não é menor do que o grão do feijão? Então, não conta arroz. Flor, farinha. Eu posso ver os grãos da farinha? Não, né? Sugar, eu posso ver os grãos do açúcar? Não, né? E do sal, posso? Também não. Então, todas essas coisas eu não posso contar. Por exemplo, areia. Eu posso ver os grãos. O grão da areia é maior do que um grão de feijão? Então, para eles não conta. Tá legal? Eu também não conto gases, por exemplo, o ar, oxigênio, gás carbônico, fumaça, nevoeiro. Nada disso eu posso contar, porque eu não posso ver como objeto separado, certo? Eu também não conto substantivos abstratos. O que é isso? Amor, felicidade, música, trabalho, dever de casa, conhecimento. Isso tudo é abstrato, então não conta para eles. Tá? Eles não contam também, algumas palavrinhas estão listadas aqui, ó. Eles não contam pão. Ué, tia, mas eu não posso contar o pão? Eu não posso ver o pão como objeto separado? Eu posso. Mas eles não contam pão.
também não contam chocolate, cheese, que é queijo, pizza, cake, que é bolo, pasta, que é macarrão, meat, que é carne, chicken, frango, galinha. Eles contam a galinha animal, a galinha como carne, não, tá legal? Salad, salada, popcorn, que é pipoca, pastry, que é que tipo salame, essas coisas, espaguete, tá? Então essas coisas que eles não contam. Legal? E pastry também é coisa de pastelaria, tá? Eu não conto. Coisa que tem massa de pastelaria, eu não conto. Legal? E também não conta essas palavras aqui, tá? Information, que é informação, money, que é dinheiro, advice, que é conselho, news, que é notícias, tem um S, mas é uma palavra, é uma exceção, tá? Apesar de notícias está escrito com S, ela é incontável em inglês. Luggage, que é bagagem, traffic, tráfego, accommodation, acomodação, furniture, mobília, cash, que é dinheiro, e time, que é o tempo, tá? Então, todas essas palavras não contam e, consequentemente, elas não têm plural. Eu não posso usar também o IN, certo? Porque eu só posso usar IN se eu puder contar e tiver a palavra no singular. Se tiver no plural, eu não posso, e nem se elas forem essas palavras que são incontáveis, tá bom? Nossa, isso é complicado? Não, né? Não. A gente só não pode pensar em português, porque em português a gente conta essas coisas, né? Há muitas dessas coisas a gente conta. Então, vamos aqui resumindo essa regra, olha só. Então, countable noun, substantivos contáveis, é tudo aquilo que pode ser contável. Eles podem tanto ter o singular quanto o plural. E eu posso colocar o a e o an quando eles estiverem no singular. O que é uncountable? É aquilo que não pode ser contado. Sempre o verbo é no singular e eu não posso usar o a e o an. Ok? Alguma dúvida? Então vamos lá. Então aqui está um resumo daquele quadro grande lá, tá? Então, countable nouns. Pode ter singular e plural. Então eu falo a tree, uma árvore, two trees, duas árvores. O verbo pode estar no singular ou no plural, vai depender se o substantivo estiver no plural. The book, o livro está no singular. Então, the book is old. The books are old, porque aqui está no plural. Então, o verbo to be aqui passou para o plural também, que é o they, né? Que o book no singular é o it e no plural é they, certo? Agora, o que acontece com uncountables? Eles não têm forma de plural. Então, eu falo butter é manteiga, não posso falar butters, eu só falo butter. Sempre o verbo é no singular. Sugar is sweet, açúcar é doce. Que sugar é açúcar também não conto. E eles não podem, nem tem o artigo, nem número. Então, eu não posso falar a rice, nem a bread. Eu falo rice and bread. Ok? Então, aqui está um resumo daquilo. Olha. Ideias abstratas, coisas feitas de pequenas partes, algumas comidas, líquidos e gases, materiais e algumas palavras que em outros idiomas às vezes é contável, para eles não. Por exemplo, mobília. A palavra mobília é incontável. Eles podem comprar. O que é mobília? Vocês sabem o que é mobília? Mobília é aquilo que eu tenho na minha casa, ó. É a cadeira, a mesa, a cama, guarda-roupa, isso tudo é mobília, tá? Eles contam o guarda-roupa, eles contam a mesa, eles contam a cadeira, mas a palavra mobília eles não contam, ok? Advice, que é conselho, o work é trabalho, news, notícias, como eu falei para vocês, ele tem um S, mas ela é incontável. Information, informação, luggage, bagagem, eu conto a mala, né? Mas eu não conto a palavra bagagem. E money é dinheiro, tá? Eu conto a unidade monetária dos países. Por exemplo, do Brasil, a unidade monetária é o real, né? Da Inglaterra é a libra e dos Estados Unidos é o dólar, né? Então, essa unidade monetária eu conto, mas a palavra dinheiro não, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício agora, aqui na aula. Vou dar
um minutinho para vocês fazerem isso. Qualquer coisa vocês podem pausar o vídeo também. E vão escrever write C for accountable noun and U for an uncountable noun. Então, vocês vão colocar aí C para palavras que eu conto e U para palavras que eu não conto, tá bom? Então, vamos lá. Let's do it. Qualquer coisa, vocês podem voltar o vídeo e olhar naquele outro quadro que eu dei para vocês, tá bom? A princípio, isso pode parecer difícil, mas eu não vou pedir para vocês decorarem todas as palavras, né? É impossível. Então, o que a gente vai memorizar apenas? Que a gente não conta palavras abstratas, que a gente não conta coisas que são feitas de pequenas partes, que a gente não conta algumas comidas, que a gente não conta nem líquido e nem gás, e a gente não conta material. Tá? As únicas palavras que vocês precisam memorizar são essas aqui, que não estão em nenhum desses outros grupos, tá bom? Se vocês decorarem toda aquela lista, porque isso é impossível, né? Só se a pessoa tivesse cabeça de computador, nem eles, nativos da língua inglesa, sabem todas as palavras de cabeça. Eles sabem que se ela é uma ideia abstrata, um substantivo abstrato, eu não conto, tá bom? Então fica mais fácil assim, tá legal? Então vamos corrigir o dever ali, olha só. Snow, eu posso ver a neve como uma coisa separada? Não, né? Então a neve é uncountable. Socks, meias, eu posso contar meia? Sim, né? Inclusive a meia é sempre escrito no plural. E laranja, orange, eu posso contar uma laranja? Sim, né? Então, também incontável. Garrafa, bottles, eu posso contar garrafa? Sim. Apples, maçãs, eu posso contar maçã? Aham. Agora, água, eu posso contar água? Não, né? Eu conto a garrafa da água, né? O recipiente o qual a água foi colocada, um copo, uma garrafa, mas eu não posso contar a água em si. Shoe, sapato eu conto? Sim, sapato eu conto. Rice. Rice tem o grão maior ou menor que o feijão? Menor, né? Então, se é menor, não conta. Nose, nariz, eu conto nariz? Conto sim, né? E carro, eu conto? Carro? Claro. Ok? Deu para entender? Então, vamos continuar. Bem, vocês já ouviram falar do filme O Mágico de Oz? Essa história, né, baseada é um filme que foi feito lá muito antigamente, mas a história foi escrita em 1900, né, com o nome de Wonderful Wizard of Oz, né, o Fantástico Mágico de Oz. Então eu vou ler para vocês ali, olha só. It's the story of Dorothy, a girl who lives with her uncle Henry, her aunt Em, and her dog Toto. They live in Kansas, a state in the Midwest of the United States, in a very modest house. There is only one room in the house. In this room, there is a stove, a kitchen cabinet, a table, 3 or 4 chairs, and 2 beds. One bed for Uncle Harry and Aunt Em, and another one for Dorothy. One day a cyclone comes and takes Dorothy, her house, and Toto to the land of Oz. Dorothy doesn't know how to return home. A fairy called Glinda gives Dorothy a pair of red shoes and tells her to follow the yellow path to find the Wizard of Oz. He is the only person who can help her go back home. On the way to find the wizard, she meets Tin Man who wants to have a heart, a cowardly lion who needs courage, and a scarecrow who wants a brain. They become friends and decide to go to the wizard's castle together. After many adventures, the land of Oz, the 4 friends and Toto finally meet the Wizard of Oz. He gives the Scarecrow a diploma, the lion a medal, and the Tin Man a heart-shaped clock.
Eventually, with the help of Glinda, the good fairy, Dorothy and Turtle return home. Ok? Então, aí na página de vocês, eu já coloquei aí as figuras, né, na ordem correta, porque aí tem um vocabulário um pouco mais complexo. E no livro de vocês, na página 21, vocês têm aquele QR Code, né? Então, vocês podem colocar lá o celular de vocês em frente ao QR Code do livro, que vocês vão conseguir ver algumas cenas desse filme. É bem interessante, vale a pena vocês darem uma olhadinha, tá bom? E agora vamos para o dever de casa, né? Então vamos lá. O dever de casa vai estar em PDF lá no capítulo 3, né? Lá no portal do Bernoulli. Tá? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é esse Picture Dictionary aí, tá vendo? Então aqui tem Article Cards, são cartões, onde vão ter os artigos IAN. E aqui tem as Picture Cards, são figuras, né? Cartões com as figuras. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar isso. Quem tiver impressora vai imprimir, recortar e colar no caderno. Por exemplo, Will. Will vai com o artigo a ou vai com o artigo an? Aí vocês vão colocar o artigo, a figurinha do artigo e depois a figurinha do desenho aqui. Por exemplo, se o Will for com A, vocês vão colocar o quadrinho do A, vão colar no caderno A e do ladinho Will. Tá bom? Entenderam o que é para fazer? Quem não tiver impressora, não tem problema. Vocês escrevam, tá bom? No caderno. Tá? E não se esqueçam de enviar para mim, tá bom? Quem tiver impressora, entenderam o que é para fazer. Vocês vão recortar todos, um por um, e vão colocar no caderno para fazer um Picture Dictionary, né? Um dicionário de figuras. E vão colocar o A ou o N e mais a figura em seguida. Quem não tiver, escreve no caderno, tá bom? É só olhar aí e escrever no caderno. E também vocês vão fazer esse exercício aqui, que é sobre esse assunto que a gente viu hoje. Então, eu vou explicar aqui. Primeiro, eu vou dizer o que significa cada uma dessas palavras aqui do lado, tá? Para vocês poderem associar. Então, é para fazer duas coisas aqui. Primeiro, vocês vão numerar. Tá vendo que tem as figurinhas aqui? Vocês vão pegar o número aqui e numerar aqui. Depois, vocês vão ver qual palavra daqui é contável e escrever aqui. Qual que é incontável, escrever no lado de cá. Vocês viram que já tem duas palavras escritas aí. Então, essas não vão repetir, tá bom? Então, coffee, café, teacher, professor, homework, dever de casa, toothpaste, pasta de dente, tea, chá, bench é banco, mas é aquele banco que a pessoa senta, tá? Não é banco de onde tem dinheiro, não. Money é dinheiro, happiness, felicidade, fear, medo, music, música, butter, manteiga, horse, cavalo, flashlights, lanterna, furniture, mobília, paper, papel, anger, raiva, álbum é álbum mesmo, igual em português, fear é medo, music é música e milk é leite, tá bom? Então, vocês vão primeiro numerar as figurinhas com esses números aqui. Depois, vocês vão escrever aqui no quadrinho qual que é contável e qual que é incontável, tá bom? Qualquer dúvida é só me perguntar aqui no horário da parte da manhã ou no horário do nosso atendimento na parte da tarde, tá bom? Então, por hoje é só. Have a nice day, a nice week, a nice weekend. And see you next class. Bye, bye. Ah, e não se esqueçam de me enviar os exercícios para poderem ganhar o visto da corujinha. Ok? Bons estudos.